Como estão todos? Espero que... Boa tarde, professor. Boa tarde. Espero que todos estejam bem. Vamos lá. Vamos dar a continuidade ao que estávamos apresentando sobre combustíveis fósseis, né? E eu parei, deixa eu voltar aqui na apresentação. Eu havia comentado sobre carvão mineral e ia começar hoje a parte de petróleo. No entanto, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, pessoal. Eu queria só... Deixa eu ver... esse ponto aqui. Na aula passada, eu havia comentado com vocês sobre carvão mineral e havia trazido a informação aqui de que a produção mundial do carvão era da ordem de 7,9 milhões de toneladas. Na realidade, são bilhões, né? Eu havia digitado errado ali a indicação. Então, são 7,9 bilhões de toneladas por ano que são produzidos na área de carvão mineral. Infelizmente, o Brasil não tem uma produção maior. Estou passando rápido aqui, que isso tudo eu já mostrei para vocês, quero chegar lá no petróleo. Muito bem. Tá, vamos conversar sobre ele, que, sem dúvida nenhuma, entre os combustíveis fósseis, acaba sendo ele o petróleo em vários aspectos, principalmente nas questões econômicas, o mais utilizado, mas também o mais importante, vamos dizer assim, mas também é o mais utilizado na geração de energia. O petróleo, eu já comentei algumas vezes com vocês, né? Ele foi e continua sendo, né, uma fonte reguladora da economia mundial dos séculos passados, século XX, principalmente da metade do século XX até o final, e, sem dúvida nenhuma, no início desse século. E a gente vai entender um pouquinho por quê, como que o petróleo, né, acaba tendo esse impacto tão grande. Já comentei em outras oportunidades, o petróleo é uma moeda, né, ele é considerado moeda. Quem tem o petróleo tem um grande poder econômico sobre o mundo. O petróleo permitiu o nascimento e, principalmente, o crescimento da indústria automotiva do início do século XX. Comentei com vocês como que a indústria automotiva começou. A indústria automotiva começou a partir do desenvolvimento de motores. Esses motores, inicialmente, usavam determinadas substâncias como combustível, que não provinham diretamente do petróleo, mas sim já do processo de purificação do carvão. Apesar do carvão ser um material sólido, mas ele é possível você fazer um processo de separação no carvão, entre aspas, uma destilação no carvão, e gerar do carvão combustíveis a partir do carvão mineral. O carvão mineral, ele é um sólido, mas ele está impregnado ali uma grande quantidade de hidrocarbonetos que podem ser extraídos ali e serem liquefeitos. Então, foi assim que surgiram os motores. Os motores deu origem, então, a essa indústria automotiva, que, sem dúvida nenhuma, é um paradigma em termos industriais no mundo inteiro até hoje. Apesar da indústria automotiva estar sofrendo fortes críticas hoje em dia, por conta dos seus altos investimentos em motores a combustão, ou seja, é um grande impulsionador da geração de resíduos decorrentes aí da queima de combustível fóssil, mas ela também está investindo fortemente em alternativas, em veículos alternativos. Nós vamos comentar um pouquinho, com algum detalhe um pouco mais para frente. Mas ela continua sendo um paradigma industrial mundial. A indústria automotiva, que surgiu e cresceu, principalmente o seu crescimento atrelado ao crescimento e à exploração do petróleo, ela foi muito forte e continua sendo. Acho que mesmo a indústria automotiva, nos próximos décadas aí, deixando de lado ou minimizando, acho que elas vão minimizar inicialmente a produção de veículos a combustão interna e, em determinado momento, talvez as maiores indústrias comecem a dar prioridades à produção de carros
movidos com energias alternativas. Vamos lá falar para frente um pouquinho. Mas o petróleo também permitiu o desenvolvimento da indústria química. Isso é inegável. Impulsionou o desenvolvimento da indústria química, ela cresceu muito por conta do petróleo e, consequentemente, o próprio petróleo cresceu por conta da indústria química. Principalmente se a gente levar a história do petróleo a partir da Segunda Guerra, principalmente nos anos 50, dos inícios dos anos 50 para frente. Então, a indústria química teve um desenvolvimento muito peculiar por conta do petróleo. É a principal fonte de energia consumida hoje na atualidade, a principal geradora de energia, são 34%, 35% em média. Existem países onde o petróleo é muito mais usado, num percentual muito mais elevado para gerar energia de uma certa forma do que outras fontes. Os países arábicos, por exemplo, países em toda aquela região das regiões árabes, o grande gerador de energia é o petróleo naquela região ali. O petróleo, assim como o carvão mineral, mas ele é uma mistura muito complexa no sentido de ter uma quantidade de componentes muito grande, principalmente dos hidrocarbonetos, que são os compostos de carbono e hidrogênio, que são esses compostos estudados numa área específica da química, que é a química orgânica. Mas o petróleo também contém quantidades de nitrogênio, de oxigênio, muitos compostos de enxofre, alguns íons metálicos, tem alguns metais que estão presentes ali no petróleo, como, por exemplo, níquel e vanádio, são elementos metálicos importantíssimos que são utilizados na indústria dos aços em geral, na indústria de fabricação de ligas, na siderurgia, de uma certa forma, né? Mas o níquel e o vanádio que são utilizados ali, ou outros metais, obviamente eles não vêm diretamente do petróleo, eles são extraídos a partir de minas, né, de minério metálicos que contém esses elementos aqui, mas sabe-se que lá no petróleo esses elementos estão presentes ali na sua composição. O que faz com que o petróleo, essa foto aqui tem uma tubulação escorrendo esse petróleo, né, escorrendo o petróleo, um óleo negro brilhante, né, viscoso, pode ser mais ou menos viscoso, dependendo da fonte, né? Tem um cheiro penetrante bastante desagradável às vezes, mas é um composto completamente complexo, né? Muito difícil de ser, tem uma complexidade na sua separação, eu vou comentar aqui, e é possível, então, a partir dele, obter vários dos seus derivados. O petróleo, por si só, a gente não tem um uso direto dele, né? Então, não se usa petróleo de uma forma direta, né? O que se usa são os seus derivados aí. A formação geológica do petróleo, enquanto o carvão data de algo como 500 milhões de anos, o petróleo é bem mais novo, vamos dizer assim, 2,6 milhões de anos até o presente, é quando os geólogos aí estimam que o petróleo começou a ser gerado. Então, 2,6, 2,5 milhões de anos. Isso aí foi na época da Era Paleozoica, início da Era Cenozoica. Então, são dois momentos aqui, a interface entre essas duas eras, em que os geólogos estimam, então, o surgimento do petróleo. Eu já comentei, o petróleo, ele não está num local, num buraco onde está cheio de petróleo, não é assim. O petróleo ele está impregnado, né? O óleo está impregnado em rochas sedimentares do tipo porosa, que normalmente essas rochas estão entre camadas de rochas impermeáveis, tanto na superfície, na parte superior quanto na parte inferior desses depósitos. Muita água está presente nessa região, né? Então, ali você tem petróleo e bolsões de gás também, né? O gás natural que está logo na parte superficial. Então, dessa forma que está ali o petróleo depositado, né? A origem, já comentei com vocês, é uma origem orgânica do petróleo, decorrente aí do processo de fossilização de seres vivos
ao longo desses milhões de anos aí. O petróleo continua se formando? Sim, claro, né, porque os organismos vivos continuam morrendo e sempre continuarão morrendo, né, e muitos desses organismos vivos acabam sendo soterrados, talvez hoje em proporções muito menores do que há milhões de anos atrás, mas o processo de fossilização, ele ainda é um processo natural do planeta, é algo que de forma natural o planeta vai fazendo, vai permitindo que esse tipo de processo aconteça no seu interior, né? Da mesma forma que o carvão, o petróleo também tem várias classificações, certo? Mas uma delas, e talvez a mais interessante aqui para que a gente tenha uma noção, né, no caso dos tipos de petróleo, são vários, são 6 ou 7 tipos que podem ser classificados desta forma aqui, o petróleo, né? Um deles é chamado de petróleo parafínico. Né? O que é o petróleo parafínico? O petróleo parafínico, ele corresponde a óleos mais leves, viscosidade mais baixa, ou seja, ele flui com muito mais facilidade, possui teor de resina e asfalteno. Resina e asfalteno são óleos muito pesados que às vezes até se solidificam, né? Resina e asfalto, praticamente, estão solidificados ali no petróleo quando ele é extraído junto com esse parafínico, inferior a 10%, o que é muito bom, o que faz o petróleo parafínico ter viscosidade baixa e ser o chamado óleo leve, né? Ele é muito utilizado, ele que é a fonte principal para a produção do querosene de aviação, né? Também do óleo diesel, alguns lubrificantes e parafinas, muito encontrado em campos terrestres no nordeste do Brasil. Em vários lugares do mundo se encontra os derivados parafínicos, aqui no Brasil, especificamente em alguns poços terrestres existentes ainda no Brasil. O parafínico naftênico, que são óleos que têm uma viscosidade já um pouco maior do que os parafínicos. O teor de asfalteno aqui, que no anterior, no parafínico, era abaixo de 10%, aqui já pode chegar até 15%. É o óleo principalmente produzido na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. A Bacia de Campos é a parte de extração marítima no Brasil, né, onde se extrai hoje os principais locais de extração marítima de petróleo no mundo. O óleo naftênico, eles são óleos, em termos de volume, ele é o menos produzido, ele é encontrado em alguns lugares muito específicos, como, por exemplo, na América do Sul, em alguns lugares da América do Sul, exceto Venezuela, na Rússia, Mar do Norte, encontra-se esses óleos naftênicos, mas em termos de volume, ele tem um volume menos representativo. Ele tem um teor de resina e asfalto em torno de 15% a 20%, ou seja, ele tem uma viscosidade já um pouco mais elevada, e ele é o principal tipo de petróleo utilizado para produzir a gasolina e a nafta. A nafta é um derivado do petróleo que vai diretamente para a indústria petroquímica, produzir os vários derivados petroquímicos. Daqui a pouco eu comento alguns desses exemplos aqui. Os vários derivados petroquímicos que são gerados ali na indústria petroquímica. Também dá origem à nafta. Também dá origem à gasolina. Significa que o parafínico naftênico não origina a gasolina? Todos originam todos os seus derivados. Todos os petróleos originam todos os derivados de petróleo. Só que alguns deles têm determinadas características que dão origem a determinados derivados em maior ou menor quantidade. Um outro tipo são os aromáticos o aromático intermediário. Esse já tem um teor de asfalteno que pode chegar até 30%. Esse é o principal óleo produzido no mundo, fabricado no mundo, que é encontrado principalmente no Oriente Médio. Praticamente todos os países do Oriente Médio, que são os maiores produtores de petróleo hoje em dia, extraem o petróleo do tipo aromático intermediário. É o mais comum do mundo. Encontrado também na África Ocidental, na Venezuela, é o principal tipo de petróleo encontrado na Venezuela, no oeste americano, principalmente nos campos petrolíferos na Califórnia. Alguns campos petrolíferos no Mediterrâneo, principalmente na Espanha, na Grécia, são campos muito pequenos, né? Possuem um valor comercial muito elevado. Então, ele é, sem dúvida nenhuma,
o grande local de produção é o Oriente Médio e a Venezuela, são os dois grandes locais de produção desse tipo aromático intermediário. O aromático naftênico, ele já é um óleo bem mais viscoso, o teor de resina e de asfalto chega até 35%, né? É normalmente encontrado ali na África Ocidental, e já começa, ele começa a perder um pouco, quanto maior os teores, né, de materiais naftênicos parafina, ele começa a perder um pouquinho de valor comercial. O aromático asfáltico, esse é aquele que possui os teores de asfalto e resina já bem superiores, ele tem uma viscosidade extremamente elevada, encontrado no Canadá, também em poços na Venezuela, em alguns poços pequenos na França, encontra-se esse tipo de óleo. Então, essa classificação, ela traz uma classificação muito mais direta dos tipos de petróleo. Existem outras que aí são classificações baseadas em aspectos técnicos do petróleo. Como eu estava falando, como eu comentei, o petróleo, os seus derivados podem ser produzidos a partir de qualquer tipo? Sim. Qualquer tipo de petróleo produz todos os derivados. A questão é o quanto eu preciso consumir mais ou menos de energia para fazer o processo de purificação do petróleo, ou o processo de produção desses derivados do petróleo, né? Ou fazer o fracionamento do petróleo. Porque, como eu disse, a gente não usa diretamente o petróleo, nós utilizamos todos os seus derivados. Não é? E como é que esses derivados são então, gerados? Ora, o petróleo, quando é extraído pelas empresas, o petróleo, assim como o carvão mineral, o gás natural, hoje em dia o gás natural, a extração do gás natural está diretamente relacionada ao petróleo, porque onde se encontra petróleo, certamente se encontrará gás natural ali também. Mas o processo, a cadeia produtiva do petróleo, começa desde das empresas que são as empresas exploradoras, que são aquelas empresas que são especializadas em explorar petróleo em determinados locais. Explorar no sentido de conhecer-se naquele local, definir-se naquele devido local existe petróleo. Então, essas empresas, elas então fazem a prospecção desse petróleo, né? Elas exploram o local, fazem todos os estudos necessários para prospectar a existência do petróleo. Tendo o petróleo definido, olha, aqui tem petróleo, ele se calcula, elas definem, então, o tamanho daquela jazida, ou seja, será que vai valer a pena o investimento na extração do petróleo nesse local? Será que é uma jazida pujante, uma jazida de grandes dimensões, e que por muito tempo a gente pode retirar o petróleo daqui? Esse é um estudo feito por essas empresas exploratórias, né, por essas empresas que fazem todo esse estudo preliminar. Definindo esse processo e a implantação no local sendo economicamente viável, claro, tudo depende da relação custo e geração de receita, né, daquela extração, se implanta, então, a empresa que vai extrair o petróleo. Então, é a empresa que vai explorar o petróleo no local, que vai retirar o petróleo, vai construir todas as plataformas, se for no oceano, ou em terra, vão construir toda a estrutura para extrair esse petróleo. Extraindo esse petróleo é então enviado para as empresas chamadas de refinarias. Aqui mesmo, nós temos uma refinaria, que é a primeira que foi implantada no Brasil, a refinaria Landulfo Alves, ali na região de Madre de Deus, aqui no Recôncavo Baiano, onde surgiu, né, o petróleo no Brasil, nessa região. Ali foi implantado a primeira refinaria, que acabou, do ano passado para cá, ela acabou sendo vendida, né, a Petrobras está se desfazendo de algumas refinarias ali. Não concordo com isso, mas essa é outra história. Não acho que o processo de exploração do petróleo, de retirar o petróleo, deveria ser algo que ficasse na mão de particulares, né, e principalmente a parte do refino. Mas a Petrobras está fazendo isso daí, o governo está fazendo, levando essa consideração, mas isso é um outro tema. Né? Mas como é que é feito, então? O petróleo chega na refinaria e o que é que ela faz? Bom, então chega na refinaria os chamados barris de petróleo.
né? Na realidade, não vem exatamente num barril, né? O barril é uma unidade de medida do petróleo, mas o petróleo vem ou por tubulações, dependendo se a refinaria foi instalada bem próximo aos poços de exploração, aos poços de extração, ou então ela vem carregada em caminhões tanques, mas todo o processo é medido, né? Os volumes de petróleo que são alimentados às torres, são recebidos pelas refinarias, são sempre medidos em quantidades relacionadas ao chamado barril de petróleo. Então, esses barris de petróleo, esse petróleo, ele chega na refinaria, ele é alimentado a um forno industrial, né? Esse forno industrial, aqui é uma representação esquemática, claro, mas ele é um forno industrial de grandes proporções que faz, então, um pré-aquecimento do petróleo. Ele aquece o petróleo já para deixar esse petróleo numa temperatura bem mais elevada. Então, o petróleo, ele é pressurizado, né, ele é aquecido e ele é alimentado num equipamento que é chamado de torre de destilação ou torre de fracionamento. É uma torre, é um grande tubo, né, um grande tubo construído em aço. Esse tubo é completamente encamisado e nesse encamisamento, então, circulam, então, para manter o aquecimento da torre, várias mantas térmicas. Essas mantas térmicas podem ser desde elétricas, no caso do petróleo não é, mas sim é utilizado vapor, né? Então, a água é vaporizada e ela é pressurizada em relação, quando se pressuriza a água, dependendo da pressão, você pode obter, então, o vapor de água com várias temperaturas. Então, esse petróleo extremamente quente, cerca de 700, 800 graus centígrados de temperatura, ele é alimentado na base da torre, e essa torre, então, possui, então, um gradiente de temperatura, indo desde temperaturas muito mais baixas aqui na base, até temperaturas muito mais altas aqui na base da torre, até temperaturas mais baixas, né, ao longo da altura da torre. Que altura tem essas torres? Depende do volume. Depende do volume que cada torre vai processar. Elas podem ter alturas aí desde 20, 30 metros de altura, pode chegar a torres até com mais de 100, quase 150 metros de altura. Tudo depende do tamanho da refinaria, né, da quantidade que aquela refinaria vai gerar de petróleo. E, obviamente, vai processar de petróleo, quero dizer. E, obviamente, é da quantidade de petróleo que tem capacidade, que pode ser extraído ali próximo e chegar, então, até aquela refinaria. Normalmente, uma refinaria, ela não tem uma única torre de destilação, uma única torre de fracionamento, ela tem diversas torres de fracionamento. Tudo isso vai ser definido, né, no projeto de engenharia que é feito pelas empresas que projetam essas refinarias, e depois outras empresas constroem, então, esses equipamentos. Então, as refinarias vão possuir lá várias torres de fracionamento, várias torres de destilação, e o petróleo, então, em alta temperatura, é alimentado aqui. Ora, então, como o petróleo é uma mistura muito complexa de substâncias, de hidrocarbonetos, e a gente tem, ao longo da altura da coluna, uma série um gradiente de temperatura, desde uma temperatura mais alta até uma temperatura mais baixa, né, em cada ponto da torre, em cada nível da torre, vai se produzindo ou sendo gerado um determinado derivado do petróleo. Obviamente, se levou muito tempo até lá no iniciozinho do processo da exploração do petróleo. Então, os primeiros processos de purificação do petróleo, né, que datam ainda lá do século XIX, anos 1880, 1890, naquela época ainda eram muito rudimentares, os próprios equipamentos eram rudimentares. Né? Hoje não, são equipamentos que conseguem produzir os derivados com um nível de pureza muito elevado. Quando eu falo nível de pureza, todo mundo sabe o que acontece se a gente colocar uma gasolina, né, dentro do nosso automóvel, uma gasolina que tem contaminantes, ou seja, que ela não tem uma pureza adequada. O carro vai sofrer fortemente com isso e vai apresentar problemas. Então, os equipamentos hoje existentes nas refinarias, eles são equipamentos muito sofisticados.
Mesmo assim, pessoal, depois que essas frações são obtidas, elas ainda passam por processos específicos em outras torres de fracionamento para purificar mais ainda, obtendo produtos, por exemplo, obtendo um querosene de aviação com 99,999% de querosene de aviação. Não é? Imagine a qualidade de um combustível para o querosene de aviação, para ser utilizado em aviação. Tem que ter uma especificação muito bem definida, né? Uma especificação muito bem definida no processo produtivo. Bom, o petróleo, então, origina durante o seu fracionamento, dá origem, então, a uma série de derivados. Aqui tem alguns deles aqui. Mas a tabela que eu trago aqui na frente, ela apresenta um conjunto de derivados maior do que aquele da figura anterior. Bom, e como é que esses derivados são gerados, são classificados, na realidade, ali, no processo de purificação do petróleo? Bom, a principal característica de separação dos seus componentes, já que todos são hidrocarbonetos, é pela composição em termos de quantidade de átomos de carbono presentes naquela molécula ali. Então, quando essa tabela traz aqui as frações, então ela começa com gás natural, GLP, éter de petróleo, gasolina, parafina, asfalto e por aí vai. Essa classificação, ela tem uma relação direta com a quantidade de átomos de carbono presente nas moléculas que foram separadas ali no petróleo. E os átomos de carbono, aí você lembrando lá do ensino médio, da química orgânica no ensino médio, é a quantidade de carbonos na cadeia principal. Então, aqui eu trago um exemplo do butano, tem 4 átomos de carbono aqui encadeados. Um outro exemplo é o propeno, né? 3 átomos de carbono aqui encadeados, e por aí vai. Então, nós temos lá desde o metano, 1 átomo de carbono, etano, 2 átomos de carbono, propano, butano, e por aí vai. Pentano, hexano, heptano, essa quantidade de átomos de carbono é que define essas frações que nós encontramos no petróleo, né, quando o petróleo é submetido a um processo de fracionamento. Então, com 1 a 2 átomos de carbono, nós temos basicamente o que nós chamamos do gás natural, que sai lá no topo da coluna, com temperaturas muito mais baixas do processo de separação. Quanto maior a quantidade de átomos de carbono aqui, significa que mais calor é necessário para retirar esse material. Então, esse material ele é retirado da coluna de fracionamento em alturas bem mais baixas, quanto maior o número de carbono. Logo em seguida, entre 3 e 4, o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. Entre 5 e 6 átomos de carbono é o éter de petróleo. Benzina, de 7 a 8, a nafta, de 8 a 9, a gasolina, que todos nós temos um acesso direto a ela, entre 6 e 10 átomos de carbono. Poxa, significa que dentro da gasolina a nafta está presente. É verdade. Então, significa que eu posso produzir nafta a partir de gasolina, ou eu posso usar a nafta para produzir gasolina. É verdade. O querosene, né, principalmente o querosene de aviação, entre 10 e 16 átomos de carbono. O óleo diesel, outro combustível que nós ouvimos o tempo inteiro sobre ele, utilizado em motores de transporte pesado, entre 15 e 18 átomos. Os óleos lubrificantes, entre 16 e 20 átomos de carbono. O que são esses óleos lubrificantes? Óleo de veículo de motor, por exemplo, óleo de motor de veículo, por exemplo. Então, cada 10 mil quilômetros, nós temos lá que trocar o óleo. Óleo utilizado em motores industriais. Vaselina, né? A vaselina é uma cera acima de 20 átomos de carbono. Né? A parafina, que aí já começa a ser um material mais sólido, material que é obtido lá no fundo da coluna, na parte mais baixa da coluna, junto com o asfalto e junto com o coque do petróleo. O coque do petróleo é aquele último processo utilizado, ou seja, o último material que pode ser separado ali no petróleo. Normalmente ele fica na base da coluna, o material é um resíduo sólido de extrema viscosidade, ele praticamente não flui, apesar de ter características de
oleosas, mas ele praticamente não flui. Logo junto dele, a gente tem o asfalto utilizado nas pavimentações de ruas, né? Então, dessa forma, então, a gente tem uma classificação muito mais direta dos componentes que são extraídos do petróleo. Todos esses componentes aqui, pessoal, eles são extraídos porque todos eles têm aplicações comerciais de elevadíssimos valores agregados. Alguns têm valor agregado muito maior, como, por exemplo, a gasolina. A gasolina, em termos de valor agregado para uma refinaria, talvez seja o produto mais rentável para uma refinaria. Seguido aí de querosene de aviação e óleo diesel. Observe que são o quê? Gasolina, querosene e óleo diesel são combustíveis utilizados em motores a explosão. Exceto o querosene. O querosene é utilizado em motor a jato, não é um motor a explosão. Um avião de hélice, tipo, vamos dizer assim, teco-teco, né? Esses aviões, eles têm motores a explosão, como motores de veículo, motores com pistão. É diferente de um motor a jato. Alguns outros aviões já são os aviões turbo-hélices, que ele tem uma junção, né? O que faz girar ele já é uma turbina, aí já usa, então, o material querosene. Mas observe que gasolina, querosene e óleo diesel, eles são combustíveis utilizados no transporte, que talvez seja uma das principais utilizações, talvez não, com certeza, uma das principais utilizações dos derivados do petróleo, são os combustíveis. Então, os combustíveis normalmente têm valores agregados mais elevados. Quando a gente ouve falar sempre em Petrobras, toda hora a gente está ouvindo aqui no Brasil falar sobre a Petrobras, sempre as referências nas reportagens em relação à questão de produção de gasolina e óleo diesel, basicamente. Tá? Então, dessa forma, são os compostos, né, que são gerados ali a partir do processo de purificação do petróleo, né, o processo tecnicamente chamado de destilação fracionada do petróleo. Fracionada porque ela tira, então, frações. Tá? Cada um desses componentes aqui, eles serão posteriormente processados novamente, eles serão purificados novamente para você aumentar, né, o teor da pureza desses materiais. O resíduo que sobra volta lá para a refinaria para ser processado. Praticamente não se perde nada numa refinaria. Que usos essas frações têm? Né? Muitas vezes a gente até se surpreende com um determinado uso, né? Mas, quando a gente fala na destilação fracionada do petróleo, basicamente, em média, né, 60% dos derivados do petróleo tem uso como combustível. Então, nós estamos falando aí de gasolina, querosene, óleo diesel, esses são os principais derivados obtidos ali. Em função daqueles tipos que eu comentei com vocês, parafínico, naftênico, asfaltênico, eles podem gerar mais ou menos esses combustíveis, né? Todos eles geram esses combustíveis. Uns podem gerar mais, outros menos. Uma coisa que eu deixei de comentar, mas comento agora, é o seguinte, pessoal. As refinarias, elas são projetadas em função dos petróleos que elas vão receber. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, uma determinada refinaria, ela foi projetada, ou seja, todos os equipamentos que estão ali, foi projetado para processar um óleo mais pesado, por exemplo, um óleo naftênico, um óleo aromático naftênico. Significa que ela tem grandes dificuldades para processar um óleo parafínico, um petróleo parafínico, e vice-versa. Uma refinaria que ela foi construída e projetada para processar um petróleo parafínico, dificilmente ela vai conseguir processar um petróleo naftênico. É por isso, pessoal, que todos os países no mundo, principalmente os maiores produtores e exportadores, acabam também importando determinados tipos de petróleo. Isso acontece muito com o Brasil, por exemplo. As refinarias brasileiras, elas foram projetadas para processamento de petróleo mais pesado.
E hoje por que isso? Porque desde o início da descoberta do petróleo no Brasil, os tipos de petróleo descobertos no Brasil foram petróleos pesados, onde a produção dos combustíveis cai abaixo desses 60% aqui, pode chegar até 40%. Então, em termos de viabilidade econômica, às vezes é mais interessante para o país, né, importar, então, apesar de poder ser autossuficiente, mas importar um petróleo cujo seu processamento na refinaria seja mais adequado e exportar aquele que ele não tem, ou então importar o produto pronto, como o caso a gasolina. O Brasil importa razoável quantidade de gasolina, porque as suas refinarias não foram projetadas para o processamento ou obtenção de gasolina. Elas obtêm gasolina, mas a custo mais elevado. Então, às vezes, é mais importante, mais interessante para o país importar uma quantidade de gasolina para tentar diminuir o custo. Falar de custo de gasolina hoje em dia está complicado, né? Aí seria uma conversa completamente fora dessa daqui, para falar sobre as questões dos custos envolvidos hoje na produção do petróleo. Alguma introdução eu vou comentar com vocês ali, para vocês terem uma ideia, né, de como o preço do petróleo flutua no mundo. Sobre os usos daqueles derivados, né, quando a gente se refere ao gás natural, pessoal, é aquele que é o primeiro a ser extraído num poço de petróleo. Poço de petróleo, né, ou seja, o reservatório de petróleo, ele está sempre pressurizado, e o gás que está acumulado ali no momento em que você cava lá o orifício, ou seja, consegue chegar até o local onde o reservatório se encontra, o gás vai sair ali imediatamente, né? Então, por isso que é muito comum, às vezes a gente vê isso na mídia, ou mesmo quem já viu isso pessoalmente, né? Você vê as torres de petróleo e lá no topo da torre você tem uma chama enorme acesa ali. Ora, o que é aquilo? Aquilo é o gás que está sendo queimado. Né? E por que o gás está sendo queimado? Porque em muitos locais do planeta de extração de petróleo, eles não foram, as empresas exploratórias ali não foram construídas para acumular aquele gás. Ora, não é fácil trabalhar com gás. Então, durante a extração, o petróleo vai ser removido ali, o gás vai ser removido, ele precisa ser canalizado, você precisa passar esse gás por tubos e depositar esse gás em determinados locais. E o armazenamento de gás é uma coisa complicada. Veja o perigo que nós temos nas nossas residências no armazenamento do gás de cozinha, que não é esse gás natural aqui que eu estou falando. Não. Mas o gás natural, ele é utilizado principalmente pela indústria de combustível para gerar calor. Então, muitas indústrias geram calor a partir do gás natural, por exemplo, a própria indústria dos combustíveis, de uma certa forma. Toda indústria precisa de calor, porque as reações químicas, eu já comentei, acontecem, às vezes, numa velocidade muito maior quando você fornece calor. Também o gás natural é muito utilizado em geradores de eletricidade, também para gerar força eletromotriz. Força motriz é força mecânica, né? Força elétrica e força mecânica, força motriz. É usado muito como matéria-prima na indústria química e petroquímica, também na indústria de fertilizantes. Usado como combustível veicular. Nos últimos anos, o gás natural passou a ser fortemente utilizado em muitos lugares do mundo como combustível veicular. E o gás natural é aquele, basicamente, que tem a composição do gás metano, CH4, um átomo de carbono com um pouco de etano, 2 átomos de carbono e alguns traços, pequenas quantidades do propano, 3 átomos de carbono. O GLP, tão conhecido por nós, que é o gás, GLP significa gás liquefeito de petróleo. Então, é o gás que sai ali, só que ele é pressurizado e a pressão mantém, então, esse gás no estado líquido, que é o que nós compramos nos botijões de gás de cozinha. Esse é o chamado gás de cozinha, que todo mês nós temos que comprar, sei lá, cada período de tempo a gente tem que comprar para ter nas nossas casas. O botijão de gás, ele é um reservatório pressurizado,
né, ali você tem um volume de 13 quilos do produto, mas são 13 quilos do produto gasoso no estado líquido. Então, a pressão interna mantém o gás ali no estado líquido, né? Quando ele é despressurizado, e quando que ele é despressurizado? É quando a gente gira ali o botãozinho do fogão e ele, então, se despressuriza, existe no bujão e no registro, naquele aparelhozinho que nós instalamos no bujão, aquele é o regulador de pressão interna, ele, então, o gás que está liquefeito, então, ele se vaporiza, né? Então, ele passa para o estado gasoso, que é o que sai ali na boca do fogão. Aquele aparelhozinho, pessoal, que a gente coloca ali na ponta do fogão, aquilo tem prazo de validade, viu, pessoal? E as indústrias dão prazo de validade, os fabricantes daquele dão prazo de validade de 5 anos. Cada 5 anos, aqueles aparelhos precisam ser substituídos. E, pessoal, vocês não fazem ideia do tamanho do risco, né, desse equipamento nas nossas casas, que às vezes está ali, às vezes está ao lado do fogão, o fogão fica muito quente e tal, aquecendo também o botijão de gás, o que não é adequado. O adequado é que o botijão de gás fique sempre bem afastado, né? Então, aquele aparelhozinho que nós colocamos ali, que é o regulador do gás, e a mangueira também, observe, tem um prazo de validade. Hoje em dia, a mangueira do gás está escrito nela, a própria válvula tem um local dela lá, indicando a data de fabricação. Invariavelmente, depois de 5 anos, por conta do seu próprio desgaste, ele precisa ser substituído, caso contrário, você pode ter um acidente que, às vezes, é bastante desagradável. Né? Mas o gás GLP também é utilizado como combustível em alguns motores, principalmente motores industriais. Né? Motores, por exemplo, em locais onde precisam de ruído bem mais baixo. Sistemas de congelamento e resfriamento também é utilizado o gás GLP, em fornos industriais, mas o principal uso realmente é a cocção. Né? Toda a cocção feita no mundo inteiro, praticamente, é feito com GLP. Né? Ele ainda passa a ser algo mais barato do que a cocção elétrica, né? Que são os fornos elétricos ou os fogões elétricos. A outra matéria-prima, o outro material que é derivado do petróleo que aparece já rapidamente é a nafta. Né? A nafta é a matéria-prima direto que vai para a indústria petroquímica. Então, aqui em Camaçari, existe lá o polo industrial de Camaçari, o chamado polo petroquímico de Camaçari, que o que acontece? A refinaria Landulfo Alves, a RLAM, produz, então, a nafta. Produzindo essa nafta, envia essa nafta para a Braskem, que hoje é a central de matéria-prima, e a Braskem faz um craqueamento dessa nafta. Craqueamento significa, de novo, uma destilação fracionada da nafta. E obtém ali, a partir da destilação fracionada da nafta, uma série de subprodutos. Esses subprodutos é que darão origem, então, que são enviados para outras indústrias ali daquele polo industrial para produzir outras matérias-primas. Por exemplo, o nylon, que deve estar compondo aí muitas das roupas que talvez vocês estejam utilizando hoje. O poliéster, né? Talvez as etiquetas de camisas aqui 100% poliéster. O tênis, que talvez você esteja usando. A garrafinha plástica que você está usando aqui para beber água. O seu aparelho celular, a carcaça do aparelho celular, a capa do aparelho celular. Muitas das coisas que nos rodeiam hoje em dia, a gente nem pensa que veio ali do petróleo. A nafta, como eu disse também, dependendo de condições comerciais, ela pode ser transformada em gasolina e vice-versa. Depende do custo. Do custo, quero dizer, na realidade não é bem do custo, depende das condições comerciais do preço dos produtos. O que é mais vantagem hoje, vender nafta ou vender gasolina? Hoje no Brasil está sendo muito mais vantagem vender gasolina. A indústria do polo de Camaçari, por exemplo, não só de Camaçari, mas outros polos petroquímicos iguais a esse no Brasil, que estão espalhados por aí no Brasil, têm tido certas dificuldades nas negociações do preço da nafta. A gasolina, né, talvez o principal produto utilizado como combustível em motores de combustão interna, todos eles. O querosene é o combustível de motores a jato, todo motor a jato, né, que hoje impulsiona todo
a movimentação aérea no mundo, basicamente, são motores a jato, utiliza o querosene como combustível, mas também querosene é utilizado em iluminação e como solvente industrial também. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para a tela, deixa eu ver, alguém escreveu, né, se for batizado o carro morre, parecendo que deve estar falando da questão da gasolina, né, se a gasolina for, a gente chama de gasolina batizada. A gasolina batizada é aquela gasolina não pura. Pessoal, esses derivados de petróleo, hoje em dia, no mundo inteiro, né, só para vocês terem uma ideia, eles são muito bem controlados. Né? As indústrias, desde a refinaria, né, as refinarias hoje elas possuem controles de qualidade extremamente rigorosos para produzir os seus derivados. As próprias indústrias que adquirem esses derivados para produzir produtos também têm muita rigorosidade nos controles de qualidade. Muitas vezes, algumas contaminações, ela acaba acontecendo dentro da própria refinaria por erros operacionais, vamos dizer assim, às vezes uma falha humana até, ou uma falha de equipamento. Hoje essas refinarias são muito automatizadas, né? Só para vocês terem uma ideia, pessoal, por falar em automação ou automatização da indústria química no mundo, quando eu comecei a minha vida profissional, que saí da universidade como químico e fui trabalhar na indústria, que eu já comentei com vocês, eu fui trabalhar no Polo de Camaçari e tinha quase 600 empregados lá, na empresa que está funcionando até hoje. Só que hoje a empresa produz o dobro do que produzia naquela época, estou falando ali meados dos anos 80, né? Hoje a indústria produz o dobro daquela época, com em torno de 600 pessoas, hoje produz o dobro aproximadamente com 60 pessoas apenas. Então, esse foi o resultado da automatização. Um dos resultados. Outros resultados acoplados a isso, obviamente, a pureza ou a qualidade do produto. Tá? Outro local, outra forma de contaminação desses produtos, principalmente desses combustíveis, é durante o processo de distribuição. Infelizmente, famoso desemprego estrutural, escreveu o John aqui, exatamente. Desemprego é um tema complicadíssimo, né? Eu sempre costumo dizer para os meus alunos, e vocês estão aí, dizendo o seguinte, né? O emprego, ele está, principalmente nos últimos anos, ele está mudando. Né? Então, determinados postos de trabalho que haviam algumas décadas atrás, ou menos alguns poucos anos atrás, elas estão desaparecendo, mas novos têm surgido. Só que está demandando algo muito mais, hoje, das pessoas que se propõem, né, o emprego que, aliás, todos, né, acabam se propondo a se empregar, né, todos querem uma formação para se empregar, é a qualificação. Né? Então, a qualificação profissional acaba sendo extremamente, hoje, fundamental na formação do ser humano, para que ele tenha, então, habilidade, competência para ter a sua competitividade aí na busca pelo emprego. Não tem jeito, pessoal, a tecnologia chegou, ela veio e vai ficar cada vez mais forte, né? Cada vez mais forte, está difícil, é verdade, cada vez mais forte, e principalmente nós seres humanos, temos que nos adaptar. Felizmente, somos adaptáveis. Mas voltando aqui, pessoal, para os derivados, então, falei sobre o querosene, né? O óleo diesel, que é utilizado em motorizadas explosões, a explosão principalmente nos transportes pesados, caminhões, ônibus, navios, né? Os navios que portam o mundo hoje, desde navios médios até os navios de grande porte, navio de 400, 500 metros de comprimento. Não, 500 metros acho que ainda não chegou, não, mas 460 acho que é o maior navio, 460 metros de comprimento do navio, é inacreditável. Mas são movidos com óleo, né, com óleo diesel, são enormes motores. Locomotivas, né, muitas locomotivas a diesel ainda existem por aí. É usado também em termoelétricas para geração de eletricidade, a famosa termoeletricidade, ou geração de calor ou geração de eletricidade.
Hoje o Brasil praticamente está ligando todas as suas termoelétricas aí, consumindo óleo diesel. Algumas funcionam a gás, né? Algumas que estão funcionando, já são as mais modernas, funcionam a gás natural, ou GLP, mas a grande maioria no Brasil hoje são geradas com óleo diesel. Né? Óleo lubrificante, poxa, o que são os óleos lubrificantes? Todo mundo que tem um veículo sabe que de tempos em tempos você tem que ir no posto de combustível e trocar o óleo do motor. Né? Então, eles são usados para reduzir o atrito em máquinas e motores em geral. Todas as máquinas operatrizes, todos os motores que vocês puderem imaginar, todos eles usam óleo entre os seus componentes de movimento para diminuir o atrito. Senão a durabilidade da estrutura, ou seja, de todo o conjunto do motor ou da máquina, ela é destruída rapidamente. Então, os óleos lubrificantes hoje, que têm tecnologias importantíssimas aí para manter a durabilidade desses equipamentos, é bastante grande. Industrialmente é usado também como combustível na refrigeração, para obter refrigeração. É usado como protetor, óleo protetor em sistemas de refrigeração, por exemplo, transformadores elétricos, esse que nós vemos nos postes, né, instalados por aí. Muitos desses transformadores são transformadores chamados transformadores a óleo. Esses, a maioria que nós vemos nos postes, nas ruas, muitos deles já são hoje transformadores mais modernos, chamados transformadores secos. Né? E, o que o óleo faz aí? Esse óleo permite o resfriamento do transformador. Vocês não fazem ideia como esse equipamento esquenta durante a sua operação. Transformar alta potência em baixa potência. Esses transformadores que estão pendurados nos postes, eles capturam a energia que vem naquela parte, a energia elétrica mais alta do poste, que é na parte de 13.800 volts, em média, normalmente são 13.800 volts, eles transformam, então, para 220 volts, que é o que alimenta nossas residências. A partir do 220, você gera também o 127, que é o que efetivamente nós utilizamos como padrão na imensa maioria das cidades brasileiras. Mas gera ali os 220 volts. E esta operação do transformador é extremamente quente, ele esquenta, então ele precisa de óleo lubrificante para poder esfriar. Senão ele esquenta demais, ele pode até incendiar. Hoje, a maioria dos que estão nas ruas, hoje, nas residências, são transformadores de pequeno porte, são chamados transformadores secos. Na realidade, eles usam o próprio ar ambiente para o seu resfriamento. O óleo lubrificante é utilizado em equipamentos de maior volume. Né? Óleo de vedação, também como solvente pesado. Vaselina, pessoal. Vaselina já é um material originado do petróleo a partir de, já no estado sólido, ele tem um estado líquido para sólido, né? Algumas vaselinas com 30 graus centígrados, 25 ela começa, então, esse liquefazer. É um lubrificante sólido, um protetor de corrosão, amplamente utilizado na indústria de cosméticos, hidratantes e de produtos que nós utilizamos na nossa pele em contato, remédios, medicamentos. Né? Muitos desses materiais, dessas substâncias, muitos não, todos eles utilizam esta vaselina originada do petróleo. Aí vem aquela questão da purificação, né, do produto, né? Esta vaselina não é, obviamente, para a indústria farmacêutica, não é a indústria farmacêutica, a indústria de cosméticos, não é a mesma vaselina em termos de grau de pureza utilizado pela indústria como um lubrificante sólido. A parafina é um outro material já mais sólido. Como a parafina é um excelente combustível, um combustível sólido. Por isso que ele é utilizado amplamente para a produção de velas. Essas velas que a gente usa na nossa casa, numa igreja, ou qualquer coisa que o valha, né? Velas, pura parafina obtida diretamente ali como derivado do petróleo. Também encontra muito uso na indústria dos cosméticos, fabricação de giz de cera, por exemplo, adesivos, né, são os adesivos parafínicos, papel carbono pouco comum hoje em dia, algumas tintas, né, principalmente chamadas tintas óleo, né, que são as tintas utilizadas para pinturas de metais, por exemplo, utilizam aí a parafina na sua composição. O asfalto, basicamente usado na pavimentação, impermeabilização e vedação, né, lonas asfálticas, ou o próprio asfalto da avenida, e o coque de petróleo, que é aquele material que fica lá na base da torre de extração de petróleo. Né. Esse material, basicamente, é utilizado, então, é um material extremamente viscoso, é um sólido, né, de difícil escoamento,
é usado para revestir um forno industrial, usado na indústria de alumínio para a redução do alumínio, obtenção de gás de síntese também, aí um processo, o gás de síntese é basicamente a produção de gás natural a partir da queima desse material. Os gases gerados aí acabam sendo ricos em gás natural. Petróleo, quando a gente fala de petróleo, a gente tem que pensar logo na questão dos grandes produtores mundiais, né? E aqui eu quero trazer para vocês, eu preciso parar aqui um pouquinho a apresentação nesse momento para produzir para inserir uma outra apresentação. Eu vou parar essa para colocar uma outra apresentação, só um minuto. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Pronto, acho que vocês já estão vendo aí. Essa é uma animação, pessoal, da produção de petróleo no mundo, como é que está a produção de petróleo no mundo, desde os anos, ela vai ali desde os anos de 1960, se não me engano. Eu vou começar ela aqui, né? Deixa eu ver aqui, só um minutinho, deixa eu voltar nela aqui. Aqui vocês podem ver, né, a parte inferior aqui, o total produzido em função do ano, e em algum lugarzinho aqui ele aparece o ano. Pronto, aqui no topo. No topo aqui ele aparece, então, o ano. Vocês devem estar vendo aqui, por exemplo, janeiro de 1966 é o início dessa animação. E aqui vai mostrando como é que o petróleo, então, mudou, né? Como é que a geografia do petróleo mudou ao longo desses anos. Ela vai até 2018. Observem aí, pessoal. Lá. Os anos 60, liderado pelos Estados Unidos, segundo a União Soviética, a Venezuela já despontava fortemente. Anos 70, ainda Estados Unidos, União Soviética, aí já começaram a surgir ali os países árabes, olha que começa a acontecer com a Arábia Saudita e o Irã. A Arábia Saudita cresce fortemente a sua produção. 74, já estamos aí, ano de 75. Lá, ano de 76, a União Soviética assume a produção de petróleo no mundo como o maior produtor. A Arábia Saudita começa a crescer fortemente aí, olha, anos 80, ultrapassa os Estados Unidos, passa a ser o segundo maior produtor de petróleo. Depois ela cai um pouco novamente. México, Inglaterra já aparecendo aqui. Nos topos das produções. A Arábia Saudita caiu bastante nos anos 80, mas voltou a crescer. Praticamente os anos 80 foi dominado pela União Soviética a produção. Observe, bom, aí a União Soviética deixou de ser União Soviética, passou a ser Rússia, mas nos anos 90 a Arábia Saudita assume a produção mundial do petróleo. A Rússia começa a perder a sua participação. Então, logo na primeira metade dos anos 90, a Arábia Saudita assume essa produção, Estados Unidos ainda de perto ali produzindo.
você observar aqui, ano 2004, 2005, na base do gráfico aqui, começa a aparecer um país bem... Nossa própria casa começa a aparecer aqui. E, ó, Brasil começa a aparecer ali pelo ano 2008. Olha lá, a Rússia assume novamente a produção nos anos 2010. O Brasil já começa a aparecer aqui, de uma certa forma, entre os 15 maiores produtores. A Arábia Saudita assume novamente. 2013, 2014, os Estados Unidos cresce fortemente a sua produção de petróleo, assume a produção de petróleo. Chega a estar entre um dos 10 maiores produtores do mundo. E aí, dezembro de 2000, deixa eu parar aqui a apresentação. Dezembro ali de 2018, os Estados Unidos assume a liderança com a Arábia Saudita logo atrás. A disputa ainda é muito forte, pessoal, entre produção de petróleo entre Estados Unidos, a Arábia Saudita e a Rússia, né? O John aqui perguntou se graxa é vaselina. Não, John. Vaselina é um derivado de petróleo mais de cadeia, maior quantidade de carbonos. A graxa não. A graxa, na realidade, ela é um óleo solidificado, né? Então, ela é uma fração que aparece na produção de petróleo logo depois da obtenção dos óleos lubrificantes. Então, aparece a graxa, né? Mas não é graxa, então não é parafina, né? Graxa é vaselina, mesma coisa, a graxa não é a vaselina, né? Graxa é um óleo solidificado. Aqui também a função é lubrificante, a grande função da graxa é a lubrificação. Já a vaselina, a própria parafina, é utilizado mais como material. A vaselina, principalmente na indústria de cosméticos, indústria farmacêutica, e a parafina na indústria de velas, de produtos que têm necessidade de combustão. Muito bem, pessoal, vocês viram, então, aí o que eu chamo de dança dessa produção, são os 15 maiores produtores até 2018. Tá? A produção mundial, como já falei, ela está hoje beirando aí, esse é um dado da IBP, Instituto Brasileiro do Petróleo, do ano de... Ela fechou o ano de 2018 aqui, esse dado vem de 2019, quase que 95 milhões de barris de petróleo por dia. E aqui, pessoal, chama atenção, um barril de petróleo é um pouco mais de 159 litros, né? Então, é 159, alguma coisa litro, ou então em torno de 140, alguma coisa quilo. Essa é a unidade que o petróleo é comercializado no mundo, em quantidade de barris de petróleo. Essa é uma unidade muito antiga, que ela vem desde os primórdios da indústria do petróleo, e ela se manteve como unidade de medida do petróleo. Então, hoje está aqui, os Estados Unidos correspondem em torno de 16% da produção, a Arábia Saudita 13%, Rússia 12%. Né? Então, somando esses países aqui, nós estamos falando praticamente já 40% praticamente de toda a produção de petróleo no mundo nesses 3 países aqui. O Brasil ocupa aqui, ele chega a 2,8%, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12º, 13º lugar. O Brasil, de 2019 para cá, caiu. Eu acho que o Brasil deve estar hoje no ranqueamento. Os dados dos últimos 2 anos não estão tão simples de serem obtidos, porque eles não foram atualizados por conta da própria pandemia, mas o Brasil está hoje em torno de 14º, 15º produtor mundial. Mas nós já chegamos aqui 10º com 2 milhões e 600, quase 2,7 milhões de barris de petróleo. Né?
Aqui tem um dado bem interessante, pessoal, que são as reservas mundiais de petróleo que já foram mapeadas e comprovadas. Olha quem está no primeiro lugar aí, pessoal. Venezuela. 303 milhões de barris de petróleo de reservas. Esse é um dado lá do ano de 2017. Venezuela continua sendo a maior reserva de petróleo do mundo. Por que será que tem muita gente de olho, né, na Venezuela? Não estou defendendo nem acusando país nenhum, absolutamente. Né, mas é uma região do mundo que muita gente aí tem olhos bastante interessantes, né, para essa região aí. Por que será que ela também está passando por todos esses problemas aí? Arábia Saudita, 266, agora observe lá os Estados Unidos, ele já chega com um nível de reserva muito menor do que esses outros países, 48,4 bilhões de barris. Então, é uma quantidade bastante interessante no mundo. 1,7 bilhões de barris, praticamente. Se pegar 1,7 bilhões e dividir pelos 95 milhões, as estimativas do petróleo, de continuidade da exploração do petróleo, dá em torno aí de uns 50 anos mais. Ou seja, o petróleo deve existir aí por mais uns 50 anos. Mas observe, essas são as reservas que já foram provadas. Existem ainda as que estão em estudos, as possíveis, né, que devem somar valores muito próximos a esses que nós estamos falando aqui. Ou seja, o petróleo ainda vai dominar muito o mundo. O Brasil aparece aqui com reservas comprovadas de 12,8 milhões, principalmente depois, né, do surgimento aí da Bacia de Campos e do pré-sal, algo aí que começou a surgir no final dos anos 90, né? Petróleo pós-guerra, né? Por que o petróleo economicamente é tão importante no mundo? Se a gente levar em consideração as crises, não a crise, mas as crises econômicas mundiais, né? E desde que terminou a Segunda Guerra, o mundo passa por crises mundiais. A Segunda Guerra terminou em 1945, né? Já vão aí praticamente 70 anos, são 70 anos da guerra, mais de 70 anos, né, que a Segunda Guerra terminou, e depois da Segunda Guerra o mundo passou por crises econômicas muito fortes. A grande maioria delas, pessoal, provocada pelo petróleo. Né? Os preços do petróleo, até a Segunda Guerra, eles se mantinham relativamente baixos. Baixos porque a frota automotiva que havia naquela época ainda era muito pequena. A indústria química e a petroquímica ainda estavam se estruturando. Os conhecimentos sobre os derivados do petróleo ainda não eram tão intensos assim. A própria indústria petroquímica ainda era muito incipiente naquela época. Né? Então, isso fez com que os preços do petróleo naquela época, ainda até a Segunda Guerra Mundial, eram muito pequenos. Por isso que países como Estados Unidos, por exemplo, produziam carros que eram verdadeiros, o pessoal chamava de barcos, eram verdadeiros barcos que andavam sobre rodas, eram carros enormes, motores enormes, que consumiam 2, 3 litros por cada, 2, 3 quilômetros por cada litro de combustível. Carros extremamente dispendiosos, porque o combustível era extremamente barato. Isso foi no mundo inteiro dessa forma. O Brasil não foi diferente dessa forma. Os poucos veículos que haviam no Brasil eram veículos que tinham consumos muito elevados. Mas ninguém tinha muita preocupação com o preço da gasolina, era algo razoavelmente barato. Aí, em 1960, alguns países, incluindo a Venezuela se despontava como um dos grandes produtores de petróleo daquela época, resolvem, então, se juntar e criam, então, a OPEP, que todos vocês já ouviram falar. Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP é uma sigla em português. Qual era o objetivo da OPEP? Já que esses países, então, os países do Oriente Médio, começaram, então, a perceber que eles tinham, então, as maiores jazidas de petróleo, maiores reservas do mundo, estavam se tornando os maiores produtores de petróleo ali no início dos anos 60. Visavam altos lucros. Primeiro, controlar a indústria do petróleo mundial e lucro, e ter lucratividade. Até esse momento, pessoal, os países árabes
eram países pobres, economicamente falando, eram países que dependiam 100% de tudo vinha de fora, né? As famílias ricas, vamos dizer, daquela época, eram muito mais famílias relacionadas a comércio, não de petróleo, mas comércios de artigos, de produtos, né, do que qualquer outra coisa. O petróleo começou efetivamente a se despontar nesses países nos anos 30, um pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial. Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e Venezuela, esses 6 países fundam, então, a OPEP em 1960. Hoje, a OPEP ela é formada pela Argélia, Angola, que são países na África, não é? O Equador, aqui na América do Sul, um país muito pequeno, mas tem uma produção de petróleo, principalmente uma reserva bastante grande. Irã, Iraque, Kuwait, que são países lá do Oriente Médio, a Líbia, Nigéria, Catar, são países... Líbia e Nigéria são países africanos, o Catar, a própria Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Venezuela. Então, esses países hoje compõem a chamada OPEP. No final dos anos 1950, o petróleo começou, então, a gerar algumas crises, que ficaram conhecidas como crises do petróleo, provocaram choques econômicos no mundo inteiro e o petróleo começou a ser o precursor de inúmeras guerras entre vários países. Pessoal, principalmente os países do Oriente Médio, até hoje continuam em guerra e o petróleo está muito por trás dessas guerras aí. Essa é uma foto, pessoal, de satélite do Canal de Suez, que divide aqui do lado esquerdo a África, do lado direito o Oriente Médio, a Arábia Saudita e o Canal de Suez. Ele liga aqui em cima o Mar Mediterrâneo, né, com o Mar Vermelho aqui, que separa a Arábia da África. E esse canal foi importantíssimo existir, porque todo o comércio até então era feito entre a Europa, que era o grande centro consumidor do mundo, e a América do Norte, basicamente, Estados Unidos. Todo o comércio que vinha da Oriente precisava, então, dar a volta pela África, um custo elevadíssimo. Em 1956, o presidente do Egito, chamado Gamal Nasser, naquela época, ele nacionalizou o Canal de Suez. Até então, o Canal de Suez era uma empresa privada anglo-francesa chamada Companhia Suez, né, Companhia Suez de construções, da área da construção civil pesada naquela época, né. Era uma empresa que pertencia a um francês chamado Ferdinand de Lesseps. Ele construiu em 1859 até 1869 o Canal de Suez. Então, isso vem lá do século XIX, esse canal foi construído, e praticamente durante 100 anos, né, durante quase 100 anos, ele pertenceu a essa empresa, até que o Egito resolveu nacionalizar. Nacionalizar significa dizer, esse canal é meu, e agora só vai passar por aqui quem eu quiser, ou quem pagar por isso. O canal, então, é uma rota extremamente importante, até hoje, talvez é uma das passagens, né, mais importantes que existem no mundo. Vocês devem ter visto na mídia, 3 meses atrás, um navio acabou batendo aqui, ele bloqueou esse canal por, acho que pouco mais de 2 semanas, foi um caos mundial, no transporte mundial, né? Então, a partir desse momento, o governo do Egito resolveu cobrar valores pesados da passagem, né, de navios transportando bens por esse local. E que principais navios que passam por aqui? Navios transportando petróleo, porque nessa região sul aqui do Canal de Suez é onde estão os maiores países produtores do petróleo. Toda essa península arábica, né, produz petróleo, e o petróleo é escoado pelo mar, pelo Oceano Índico. Então, para chegar na Europa, ao invés de passar por toda a África, dar volta na África, ele corta por aqui. Veio, então, a primeira crise do petróleo. O abastecimento do petróleo ficou extremamente comprometido, o preço do petróleo subiu consideravelmente naquela época. Estamos falando aí de petróleo na faixa de $3 o barril. 2, 3 dólares o barril. Não era muito mais do que isso. Mas imagine, passar de $1 para o barril a $3 para o barril significa um aumento percentual aí de triplicou praticamente, né?
Em 1973, né, a guerra entre os israelenses e os países árabes estava no seu apogeu. Né? Então, desde os anos 60, basicamente 67, né, tropas israelenses estavam, então, na Cisjordânia e na faixa de Gaza. O que é a faixa de Gaza? Aqui está o Estado de Israel, pessoal. Então, está aqui o canal de Suez, né, que divide aqui, né, toda a parte da Arábia aqui, o Egito tomou todas essas terras aqui, depois da nacionalização do canal. Né? Israel foi criado aqui como um país logo depois da Segunda Guerra Mundial, e os palestinos passaram a morar nessa pequena faixa aqui, chamada faixa de Gaza, né, que é um pedacinho de território muito pequeno, e na Cisjordânia, que é essa parte esverdeada aqui, né, que divide o Estado de Israel e passa exatamente dividindo a cidade de Jerusalém, né, a sua questão histórica, religiosa naquele local ali, a cidade é dividida exatamente ao meio, né? Então, os palestinos ficaram divididos entre essas duas faixas. Israel tomou conta de tudo. Então, até hoje, né, Israel invade diretamente essa faixa de Gaza, ou mesmo aqui a Cisjordânia, causando guerra. Em 67, aconteceu a Guerra dos 6 Dias, entre árabes e judeus, né? Essa guerra foi vencida, então, pelo Estado de Israel e pelos aliados, Estados Unidos e os países europeus venceram essa guerra, aprisionaram mais ainda, ou seja, colocaram os palestinos em áreas muito menores do que eles já tinham, né? E por conta disso, os árabes, então, toda a comunidade arábica nesse momento aqui resolve, então, aumentar o preço do petróleo. Os países árabes, grandes produtores de petróleo, resolvem aumentar o preço. Vem, então, a segunda crise do petróleo. O petróleo sai de $3 o barril e vai para $12 o barril, em 1973. Imagine, pessoal, 4 vezes, quase que na noite para o dia, o petróleo aumenta o preço. Isso causou uma comoção mundial, um problema econômico mundial muito intenso. Em 1979, acontece a Revolução Iraniana. O que acontece ali? Em 79, o Irã era dominado, grande produtor de petróleo, quarto, quinto produtor de petróleo, era dominado pela família Pahlavi, o Shah Reza Pahlavi, então domina o país há muitos anos, né? E há uma ascensão, então, dos muçulmanos, liderados pelo Ayatollah Khomeini, que morava fora, né, do Irã. Ele volta para o Irã, começa uma revolução enorme aqui, o povo toma conta, apoia o Ayatollah e ele toma o poder, então, o Shah Reza Pahlavi é deposto, tem que fugir para os Estados Unidos e tal, e o Irã, então, traz essa revolução intensa. Como grande produtor de petróleo, terceira crise do petróleo acaba sendo instalada. Nesse momento, o preço do petróleo vai de $13 em média para $34 o barril, entre praticamente 79 e 81. Em 1991, ocorre a Guerra do Golfo, né? O que é a Guerra do Golfo? É o Golfo Pérsico, é esse mar aqui, né? É um mar que, aqui está o Oceano Índico, é um mar que adentra, né, por toda essa península arábica aqui, né? E ela, então, margeia esses países, Omã, Emirados Árabes, a própria Arábia Saudita, Kuwait, Iraque, Irã, são grandes produtores de petróleo aqui, né? Em 1991, deixa eu ver se... Eu estou voltando aqui na tela, pessoal, alguém tem algum... Luísa aqui levantou a mão. Diga, Luísa, fale aí. Você podia voltar nessa questão da Revolução no Irã, que eu não consegui entender direito? A Revolução do Irã, deixa eu voltar aqui, então. A Revolução Iraniana, o que eu comento aqui é o seguinte, né? Por que aconteceu uma terceira crise do petróleo aqui? Irã sempre foi um dos grandes produtores de petróleo do mundo, vocês viram ali, também tem grandes reservas no mundo, né? Até 1979, praticamente do final da Segunda Guerra Mundial até 79, a família Pahlavi, né, ela dominou o Irã, e ela colocou de lado todos os princípios muçulmanos. Então, ela tentou ocidentalizar o país.
Né? O Irã, que está todos aqueles países da Península da Arábia são países eminentemente muçulmanos, né? de religião muçulmana ali naquela região. Só que essa família Parlev tentou ocidentalizar o país, então ele era extremamente próximo aos europeus, aos americanos, e a influência americana e europeia sobre a cultura islâmica sempre foi muito rechaçado pelos islâmicos até hoje. Né? E o que aconteceu? Isso começou a criar no país, cada vez mais que o tempo foi passando, uma insatisfação popular, porque os islâmicos começaram a ver os seus princípios, eles seguem muitos princípios religiosos, os princípios do Alcorão, que está escrito ali no livro do Alcorão, né? Eles seguem muito esses princípios, e o povo começou a ficar incomodado com isso. E aí surgiu uma liderança, que foi o Ayatollah Ruhollah Khomeini. Ayatollah Khomeini, essa é uma figura, uma imagem dele daquela época, né? Ele já morreu há muito tempo já, mas ele foi uma figura extremamente forte lá. Ele conseguiu, então, provocar na sua população uma revolução e tomou o poder. E o poder foi tomado ali em 1979 com o quê? Foi em janeiro de 79. A população invadiu a embaixada americana na cidade de Teherã, capital do Irã. Literalmente invadiu, houve uma crise, ficou conhecida até hoje como a crise dos reféns americanos. Esses reféns americanos ficaram por mais de um ano como reféns dos iranianos, né? Nenhum deles morreu, nada, eles não foram assassinados, vamos dizer assim, mas eles ficaram por mais de um ano como reféns, e demorou muito tempo para os americanos negociarem a retirada desses reféns. Então, os islâmicos tomaram, né, o poder. O Shah Reza Pahlavi, ele teve que fugir, ele foi morar para os Estados Unidos. Na época era governo Jimmy Carter nos Estados Unidos, o Jimmy Carter era o presidente americano. Né? Demorou muito tempo para negociar, até que conseguiu, então, que esses americanos literalmente deixassem ali aquela região. E até hoje o Irã voltou a ser um país eminentemente islâmico e tal. E no meio disso, como grande produtor de petróleo, o preço do petróleo subiu, porque estava tendo uma revolução política e religiosa num país dos maiores produtores de petróleo do mundo. E o preço do petróleo vai de 13 para 34 dólares naquele momento ali. Lembre-se, qual era um dos objetivos da OPEP? Um dos objetivos da OPEP era aumentar cada vez mais os seus lucros, né? Em 91 acontece a Guerra do Golfo, né? E aqui está o Golfo Pérsico, como eu estava explicando aqui. O que aconteceu aqui? Né? Existe um país bem pequeno aqui chamado Kuwait, é esse país que está com azul clarinho aqui. Né? É um dos grandes, apesar de ser um país pequeno, mas é um grande produtor de petróleo. O que acontece? Em 1991, o Iraque, que está aqui, nessa cor verde clara aqui, que era governado pelo Saddam Hussein, todos vocês já ouviram falar nele, né, invadiu esse país aqui, o Kuwait, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, para invadir o país e simplesmente tomar suas terras, né, e, consequentemente, tomar sua produção de petróleo. Iniciou-se, então, a Guerra do Golfo. Por quê? Porque os Estados Unidos e os países aliados entraram em guerra contra o Iraque. Não pode. O Kuwait é um país soberano, tem lá o seu rei, a sua cultura, isso e tal, então não pode invadir, não poderia invadir. Então, houve, então, a Guerra do Golfo. Né? Essa foi a primeira guerra televisionada. Né? Quem já tinha nascido naquela época, acho que a maioria de vocês não, tenho certeza. Né? Essa guerra passava pela televisão. Era bem interessante, entre aspas, né, assistir a guerra pela televisão. Foi uma guerra tecnológica, a tecnologia tomou conta da guerra. Mas, rapidamente, os Estados Unidos e os aliados conseguiram dominar, expulsaram, então, os iraquianos, e todo mundo sabe o que aconteceu. Os Estados Unidos foram lá, tomaram o Iraque, invadiram o Iraque, o Saddam Hussein foi deposto, depois ele foi encontrado, acabou sendo enforcado e tal. E o que aconteceu nesse momento? Surge, então, a quarta crise do petróleo. Por quê? Porque estava numa região altíssima produção de petróleo, né? Produção de petróleo sempre Iraque, Kuwait, todos eles grandes produtores. E aqui aconteceu um grave problema. Os iraquianos, antes de ir embora, eles incendiaram todos os poços de petróleo no Kuwait. Tocaram fogo em todas as cabeças de extração de petróleo. Todas as torres começaram a queimar.
antes deles serem expulsos. Então, foi um acidente, um problema ecológico bastante grave naquele momento ali que aconteceu no mundo. As correntes de ar conseguiram fazer com que a fumaça atingisse países extremamente longínquos, até chegou na Turquia, quase no sul da Europa, chegou então as contaminações carregadas pelo ar oriundo aqui da queima do petróleo, que demorou muito para o pessoal colocar fogo na cabeça de um poço de petróleo ali. Não é muito complicado para ir lá apagar, não dá para chegar bombeiro com mangueira ali apagar aquilo não, pessoal. O petróleo está jorrando ali como ele é altamente inflamável, ele está jorrando ali com pressão absurda, forma uma coluna de fogo que é terrível. Se vocês pesquisarem na internet vídeos daquela época, vocês vão ver. Vocês vão verificar isso aí, saber direitinho o que eu estou falando. Observe, crise do petróleo de novo, quarta crise do petróleo. Aí passa então praticamente quase 2 décadas, chega o ano de 2008, bem mais próximo aqui. Foi a quebra do banco americano Lehman Brothers. O que era esse Lehman Brothers? Lehman Brothers era um banco americano, um banco de investimentos, e era um provedor de serviços financeiros, ou seja, era um banco garantidor de investimentos. Então, muitas pessoas que precisavam de investimentos, de pedir dinheiro emprestado, o banco Lehman Brothers garantia isso. Ele tinha uma atuação global, tinha sede nos Estados Unidos e Nova York, atuava no mundo inteiro, fornecendo, então, cartas de crédito. E essas cartas de crédito, esse banco, então, lá em meados de setembro de 2008, o banco pediu falência. Ele não conseguia mais fornecer as garantias. E por que ele pediu falência? Porque, o mercado, principalmente o mercado imobiliário americano, começou a perceber que os seus imóveis, os compradores de imóveis tinham na sua posse dívidas que não tinham nenhuma relação, valores financeiros que não tinham nenhuma relação ao valor físico dos seus imóveis. Imóveis cujas dívidas com os bancos de investimento, com os bancos de financiamento somavam 2 milhões de dólares, o seu valor comercial era de 100, 150, 200 mil dólares. Ou seja, era algo completamente desproporcional. Então, as ações desse banco na Bolsa de Valores dos Estados Unidos despenca, o banco, então, pede falência e abre um precedente no mundo inteiro. Vários outros bancos começaram a pedir falência, as suas ações caem, e esses bancos americanos, outros bancos americanos também entraram na mesma situação, porque todo mundo acendeu o alerta, e, de novo, a reboque, isso arrastou o preço do petróleo, e fez, então, o preço do petróleo subir vertiginosamente. O preço do petróleo atingiu valores que nunca havia chegado em 2008, mais de 140 dólares o barril. E começa, então, quinta crise do petróleo. Observe aqui a variação do preço do petróleo ao longo desses anos. Que eu comentei com vocês agora, e essas crises. Então, lá em 73, 79, 90, 91, 2000 até 2008, observe aqui, ela chegou a quase que 140, chegou a próximo de 140 dólares o barril, E hoje, isso aqui é dando de 2016 para 2017, Hoje estamos aqui, Preço do petróleo dispara com a retomada da economia pós-Covid, Então, lá em janeiro de 2019, um ano antes da pandemia, o petróleo estava na faixa aí de 54, 55 dólares o barril. Foi assim ao longo praticamente do ano de 2019, muito estável. Março de 2020, a OMS declara a pandemia. O que aconteceu com o preço do barril de petróleo? Despenca. O mundo parou, não é verdade? Todos vocês sabem disso. O preço do petróleo cai para 35, 36 dólares o barril. Fica assim por um tempo, ele volta a se estabilizar um pouquinho, na faixa aí de 40 dólares o barril, até chegar em dezembro de 2020, quando começa o processo de vacinação. Opa, temos vacina, então significa que todo mundo vai voltar a consumir. Eu preciso, então, vou precisar de mais energia. Se eu vou precisar de mais energia, eu vou precisar de mais petróleo. Só que a produção do petróleo está baixa, porque o consumo caiu tanto que os grandes produtores de petróleo diminuiu, fechou um pouquinho suas torneiras. Ora, como a oferta
passou a ser pequena, o preço do petróleo, então, começa a subir. Vai a 47 em dezembro e chegamos aqui em junho a 73. Estamos hoje ao redor de 75, 76 dólares o barril. É complicado. Observe, então, como o preço do petróleo impacta na economia no mundo inteiro. Petróleo é moeda. Vamos fechar aqui com gás natural, pessoal. Gás natural corresponde a aproximadamente 26% da matriz energética no mundo. É composto basicamente pelo gás metano, mais de 90% do gás natural é gás metano, né, CH4, contém um pouquinho de etano, propano, butano. Está sempre associado com o petróleo, é uma matéria-prima utilizada para gerar energia nas termoelétricas, né? Na indústria é utilizado como combustível para geração de calor, eletricidade, força mecânica. É uma matéria-prima da área petroquímica, da área química, da indústria de fertilizantes, que são indústrias extremamente poderosas no mundo. É muito usado como combustível veicular, né? Muitas frotas de ônibus hoje em dia, em muitos lugares no mundo, utilizam basicamente gás, ao invés de óleo diesel. Na semana passada eu vi uma reportagem que saiu na televisão aqui na Bahia, que está começando os primeiros testes de veículos movidos a gás aqui, que são esses veículos, esses ônibus que vão rodar naquela novo trecho ali entre a estação rodoviária, Avenida Antônio Carlos Magalhães, Pituba, deve chegar até a estação da Lapa, né, que é esse novo corredor de ônibus aí que está sendo implantado aí nessa região da cidade, ali próximo à rodoviária, shopping da Bahia e tal. Então, os primeiros testes. A cidade de São Paulo já tem ônibus movidos a gás já há um pouco mais de 10 anos, que passam ali pelos corredores de ônibus. E os automóveis, né, muitos automóveis utilizam hoje o gás natural. Né? Ela é uma energia muito mais limpa do que o carvão e do que o petróleo na queima, então ele gera menos gases nessa queima, né? Então ele vamos dizer assim, ele continua sendo prejudicial ao meio ambiente, mas um pouco menos do que petróleo. Mas o seu transporte e armazenamento é muito complicado. Por quê? Porque é gás. Transportar gás e armazenar gás não são coisas fáceis. Os maiores produtores são a Rússia, Irã, Catar, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Estados Unidos. Eles estão aqui, os maiores produtores, são também os maiores produtores de petróleo. Né? A produção mundial chegou a 3,9 trilhões de metros cúbicos, uma alta expressiva para 2017. Claro que com pandemia houve uma redução, mas a produção deles só tende a aumentar. Né? As maiores reservas, de novo, estão lá na Rússia, no Irã, Catar, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Estados Unidos, né? Com um volume aí da ordem de 194 trilhões, quase 200 trilhões de metros cúbicos de reservas já mapeadas. Né? É quantidade bastante elevada. E os combustíveis fósseis no Brasil? Né? Como é que está o Brasil? Né? Ora, puxa vida, aqui está... deixa eu colocar todos, né? No Brasil, a produção de carvão mineral no Brasil é da ordem de 14 milhões de toneladas, localizado basicamente Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, né? Então, nessas faixas mais azuladas aqui do mapa. Né? O carvão mineral, ele é de baixo conteúdo energético, ele basicamente é rico em lignito, né? Que tem um conteúdo de carbono aí de até uns 60 e pouco, 67%. Então, ele tem baixa capacidade de queima. Por isso, ele é basicamente utilizado, chamado como carvão-vapor em unidades termoelétricas. Então, em várias unidades se queima carvão aí para produzir energia. No caso do petróleo, né, em 1939 surge o primeiro poço perfurado aqui no bairro do Lobato, em Salvador, até hoje tem lá um mar. Em 1940 começa uma exploração muito desordenada aqui no país. Em 53, Getúlio Vargas, o presidente daquela época, pela lei 2004, de outubro de 53, cria a Petrobras, um monopólio estatal, com o lema "O petróleo é nosso". Né? A Petrobras passa a ter
passa a ter o monopólio na pesquisa, na lavra, ou seja, na extração do petróleo, no refino, no transporte, né? Em 64, o monopólio se estende à questão da importação, então a Petrobras passa a ser a única empresa que pode importar petróleo, né? E também a única empresa que pode exportar petróleo, então amplia as ações da Petrobras. O que mais, né? Aí em 73, que foi a segunda grande crise, ela foi muito forte no mundo, né? O governo da época, o governo militar, 1973, era a presidência no Brasil era presidente Médici, ainda, né? O Garrastazu Médici, depois, logo em seguida, trocou para o Geisel, né? Mas em 73 criam algumas medidas, algumas foram até interessantes. Cria o programa Proálcool, que hoje o Brasil é um dos grandes consumidores de álcool combustível no mundo, né? Desenvolveu tecnologia própria. Aumenta a produção de petróleo no Brasil, ou seja, começa a Petrobras começa a explorar petróleo em todos os lugares, né? Começa a construção de hidrelétricas para diminuir a geração de energia elétrica a partir do petróleo, né? Contrata-se empresas com cláusula de risco, então começam a surgir no Brasil as primeiras empresas particulares para explorar petróleo com contrato com a Petrobras. De que forma? Era um contrato de risco. Se você encontrar petróleo, uma parte, no contrato lá era dividido, você fica com uma parte, eu fico com outra parte. A parte maior sempre ficava com a Petrobras, né? Em 74, surge a primeira descoberta de petróleo no mar, na costa brasileira, na bacia de Campos, no litoral. Campos é uma cidade no Rio de Janeiro, norte do Rio de Janeiro, perto ali já da divisa com o Espírito Santo, né? Então surge na cidade de Campos a bacia de Campos, ou seja, o campo de garoupa, primeira plataforma a explorar petróleo no Brasil, né, em alto mar. Em 84, 10 anos depois, surge o campo de Albacora, também em Campos, no Rio de Janeiro. A Campos começa a crescer, né? Vários outros campos surgem na bacia de Campos, né? Em 85, o campo de Marlim, de novo na bacia de Campos. Em 88, entra em produção o campo de Urucu, no Alto Amazonas, lá no meio da selva amazônica, né? Então, surge ali o primeiro campo de petróleo, de produção de petróleo e gás natural no meio da selva amazônica. Em 94, entra em operação a primeira plataforma construída no Brasil, desenvolvida e construída pela Petrobras para explorar petróleo no campo em alto mar, né? Já era uma plataforma que podia explorar petróleo aí, chegando quase a 3 mil metros de profundidade. Em 96, há uma reviravolta bastante interessante, o aumento de produção cresce muito no Brasil por conta da descoberta, talvez hoje, do maior campo de petróleo que já descobriu, que foi, até então, que é o campo de Roncador, lá na bacia de Campos ainda, ou seja, a bacia de Campos continua a crescer cada vez mais. Em 97, surge, então, a quebra do monopólio da Petrobras. Então, todo aquele monopólio foi criado por Getúlio Vargas, é quebrado em 97, né, e várias empresas começam a chegar no Brasil, empresas particulares, para explorar petróleo aqui no Brasil. No ano 2000, surgem os primeiros sinais da existência do pré-sal, na bacia de Santos, no litoral de São Paulo, do estado de São Paulo. Em 2006, o Brasil atingiu a autossuficiência, faz pouco tempo, né? Entra em operação a plataforma P50, uma das maiores do mundo, né? Produzindo petróleo em águas com mais de 3 mil metros de lâmina d'água de profundidade. Em 2008, a primeira extração de petróleo no pré-sal, o Brasil atende a produção de 2 milhões de barris, passa então a integrar ali os 10 maiores produtores do petróleo do mundo, né? Apesar de ser o 14º produtor lá naquela época, em 2008, o Brasil, quer dizer, a partir de 2008, né, o Brasil, então, tem uma produção, produtor mundial com 14,3 bilhões de barris de petróleo por ano, mas ainda importa 115 milhões por ano. Isso por conta das refinarias, conforme eu falei, do tipo da refinaria, né? A importação persiste até hoje, porque muito do petróleo que é extraído no país não é o tipo adequado para as refinarias. As refinarias brasileiras, praticamente todas elas foram construídas ainda quando o petróleo era explorado em terra, né? Até antes dos anos 90. Depois dos anos 90, quando surgiu o petróleo marítimo, o petróleo obtido no mar, uma classificação diferente, um tipo diferente, essas petrolíferas começaram a ter mais dificuldade. Hoje, a bacia de Campos e a bacia de Santos, elas são integradas,
né? A Bacia de Santos do pré-sal passou a incorporar a maior quantidade de campos petrolíferos. A Bacia de Campos também, ela vai desde o litoral do Espírito Santo, todo o litoral de São Paulo, então é considerado hoje uma das maiores jazidas do mundo, e só o mapeamento aqui já mostrou a quantidade muito grande de petróleo que tem ali. Essa linha verde nesse gráfico aqui mostra a produção brasileira, observe como ela cresceu de 2005 até 2020 praticamente, né? São mais de 3 milhões produzidos. Não estamos isso, porque 2020 era só uma estimativa, isso daqui caiu. Mas em 2019 chegamos a 2.790 barris por dia. Então, 790 mil barris por dia. As reservas de petróleo no Brasil já provadas dá em torno de 16 bilhões de barris, por conta do pré-sal principalmente, e tem mais uns 12 bilhões prováveis aí, atingindo quase 28 bilhões, né? Aqui esse gráfico mostra exatamente o que aconteceu em 81, nos anos 80, quando começou um pouco de exploração de petróleo no mar, né? Então diminuiu a produção em terra. Hoje, basicamente, o Brasil, um pouco mais de 90% da produção do petróleo brasileiro vem do mar, e um pouco menos de 10% vem de terra, né? O gás no Brasil, o gás brasileiro, o gás natural brasileiro, em torno de 23, quase 24 milhões de metros cúbicos são produzidos anualmente no Brasil. Isso vem crescendo consideravelmente nos últimos 10 anos, né? Ele praticamente multiplicou por 10 aqui, né, a sua produção, né? Então, o Brasil tem reservas de quase 110 bilhões de metros cúbicos de gás natural, né? E esse mapa traz, mostrando todo o centro de distribuição, né, como está a linha de distribuição de gás natural. Inicialmente está aqui a Bolívia, né, do lado, ela não aparece, mas ela está aqui. Os primeiros gases chegaram no Brasil, foi aqui no gasoduto que vinha da Bolívia, chegando até o Mato Grosso, trazendo gás aqui para a região de São Paulo, Rio de Janeiro. Hoje, todo o gás produzido aqui na Bacia de Santos e na Bacia de Campos, ela já integra toda a rede de distribuição, que já chega lá em Pacém, no Ceará, logo depois de Fortaleza, e já vai até bem próximo a Porto Alegre, né? O que precisa no Brasil é a interiorização do gás, né? Então, a rede de distribuição de gás no Brasil ainda é bastante pequena, né? Mas ela cresceu, ela já está bem mais interessante. Logo, na cidade de Salvador, o gás natural vai começar a ser distribuído para as residências, para substituir o GLP. Hoje, a cidade de São Paulo, só para vocês terem uma ideia, praticamente 90% de todo o gás utilizado hoje para cocção já é gás natural distribuído pela companhia de distribuição de gás na cidade de São Paulo. Muito bem, pessoal, a gente conclui aí essa parte dos combustíveis fósseis, e eu quero comentar com vocês o seguinte: na aula de quinta-feira, pessoal, ela é uma aula do tipo assíncrona, ela não tem uma atividade atrelada a ela, é só uma aula mesmo, né? Na quinta-feira eu vou postar essa aula para vocês, que eu vou trazer para vocês os impactos ambientais originados aí a partir da queima de combustíveis fósseis, tá? Então, essa é a aula da quinta-feira, do tipo assíncrona. Bom, aí já quero chamar a atenção do seguinte: na próxima terça-feira, de hoje a 8, que é dia 28, é o dia da prova, né, conforme marcado lá no calendário, né, e conforme eu já informei para vocês na apresentação, lá no primeiro dia de aula, e esta apresentação está lá no Moodle, vai lá em cima do Moodle, vejam novamente a apresentação ali, onde eu falo sobre a prova. Essa prova acontece no dia 28, então essa prova vai estar disponível para vocês, eu vou enviar, cada um de vocês vai receber a prova por e-mail, então tem lá, cada um de vocês recebe uma prova por e-mail, e vocês vão ter 48 horas para responder a prova e postar a resposta lá no Moodle, né? Vocês já estão aí fazendo as atividades relacionadas às aulas assíncronas, né? Já respondendo, então é similar aqui. Então, vocês vão escrever a prova de vocês, né?
escrevendo a prova de vocês, fazendo a redação da prova, né, respondendo ali as questões que estiverem ali, vocês vão, então, fotografar ou escanear a resposta e enviar lá pelo Moodle. Não é por e-mail, não, viu, pessoal? É pelo Moodle, a resposta é pelo Moodle. Vocês só vão receber por e-mail a prova, o pedido da prova. E lá no Moodle vocês vão colocar a resposta. E vocês vão ter 48 horas para fazer essa resposta, né? Então, significa que na terça-feira vocês têm até quinta-feira, né, para fornecer essa resposta. Previamente, vocês vão receber no e-mail também uma orientação bem mais detalhada sobre a prova, tá? Para que vocês, então, consigam responder. Qual é o assunto da prova? Tudo aquilo que nós vimos até então e até a próxima aula, né? Que é a aula de quinta-feira aí, que é a aula de quinta-feira sobre os impactos dos combustíveis fósseis sobre as questões ambientais, né? Então, todos esses assuntos estarão ali, né? Oh, puxa vida. Acho que eu perdi a conexão aqui, um minutinho. Acabou, travou, exato. Mas você já voltou, já estão me ouvindo novamente? Agora sim. Muito bem, ainda bem que foi rápido, estava falando de um tema importante aí. Tá? Então, estava perguntando para vocês, alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário? Fiquem à vontade, fiquem atentos aos e-mails aí que eu vou passar para vocês as orientações sobre a prova. Isso provavelmente vai acontecer lá na terça-feira da semana que vem. E na quinta, a aula é assíncrona, né? Diga, Walter. Professor, em relação aos Estados Unidos, sendo os maiores produtores de petróleo do mundo, eu lembro de ter lido também sobre a estratégia que eles utilizavam, né, que era o chamado fracking. Não, fracking ou cracking? Isso, que era um método absolutamente, extremamente poluente, né, tinha até vídeos do pessoal que tinha a torneira de casa, a água, por estar contaminada pela forma de extração, ela tinha uma propriedade inflamável. Era absurdo os lençóis freáticos. Olha, veja, felizmente não está mais assim hoje, né? O que acontece? Lá no início da produção do petróleo no mundo, obviamente o petróleo que foi, os processos industriais de exploração, de extração, obviamente não eram cercados dos sistemas de segurança e controle de processo que existem hoje, né, que foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo, né. Sem dúvida nenhuma, a engenharia, de uma certa forma, ela cresceu muito com a indústria do petróleo, né. Então, a engenharia precisou se desenvolver para desenvolver a indústria do petróleo, e quanto mais a indústria do petróleo desenvolvia, mais a engenharia desenvolvia. E quanto melhor a engenharia desenvolvia, significa que muito mais eficientes eram os equipamentos. Água para fornecimento para a população é a água extraída de poços artesianos ou de rios, né? Então, se você tem um local onde você tem extração de petróleo, né, e esse petróleo contamina um rio, onde em algum momento ele também vai ser retirado a água ali para fornecer para a população, é exatamente isso que você comentou agora, pô. Acontece exatamente esse tipo de coisa. Aí vem a questão dos impactos, né, causados por essa indústria aí, que se não se tomar cuidado, é sempre problemático. Os impactos causados pela indústria do petróleo são sempre desastrosos, né? Veja o que aconteceu aqui com o negócio do vazamento que acabou chegando nas praias aqui em 2019, e hoje, com a pandemia, todo mundo esqueceu, né? Não se sabe quem foi, o que aconteceu, de onde que veio aquilo e tal. Qualquer vazamento de petróleo que existe no mundo é algo assustador. A área de
de impacto é muito grande. Uma mina de carvão, então, que desmorona, que explode, mata inúmeras pessoas ali, soterra, tal, causa terremotos. Então, são situações bem complexas. A poluição atmosférica, por conta disso, é bastante grande. Felizmente, isso foi mudando ao longo do tempo, e hoje os sistemas de controle, né, a própria forma produtiva, já permite produzir, deixar as coisas bem melhor separadas aí, né? Então, você diminui um pouco a própria refinaria de petróleo, ela já se modernizou muito, né? Se comparar as torres de petróleo que destilavam petróleo lá nos anos 40 a anos 30, era terrível. Você literalmente via os empregados pegar fotos, né, da indústria de petróleo, mesmo alguns filmes daquela época, dos anos 30, anos 40, sobre a indústria de petróleo, os trabalhadores ficavam completamente impregnados de petróleo, molhados com petróleo, né, a roupa tal. Imagine o que aconteceu com essas pessoas. A sobrevida delas foi curta, tenho absoluta certeza. As doenças que foram provocadas, que acabaram sendo descobertas muito tempo depois, né, como que o petróleo impactava aí na questão humana também. Não foi fácil. Os primeiros exploradores sofreram bastante, pessoal, não tenha dúvida. É isso aí, pessoal. Mais alguém? Fique à vontade aí. Tá bom, pessoal. Então, quinta-feira que vem, então, é uma aula assíncrona. Na terça-feira que vem é a prova lá de vocês, que eu já comentei. Fiquem atentos lá para receber o e-mail com as orientações devidas e bem detalhadas sobre isso, né? E aí nos vemos aqui ao vivo novamente na quinta-feira da semana que vem, que aí nós vamos começar com energias renováveis, né? Vamos dar andamento aí, trazer o tema aí sobre energias renováveis. Tá bom então, pessoal? Tá bom. Ok? Tá bom, prof. Ok, professor. Tá bom, professor. Tudo certo. Beleza, boa tarde para vocês todos. Boa prova, né, que vocês vão fazer daqui a uma semana. Não esqueça, pessoal, quem não mandou hoje aquela atividade lá, a atividade que vocês estão fazendo lá, tem até as 23 horas e 59 minutos de hoje para postar no Moodle, hein, pessoal? Não esqueçam, não. Tá certo? Então, até lá, pessoal. Até a próxima aula. Tchau. Até lá. Tchau, pessoal. Boa tarde.